Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs. Como é grande a alegria que eu tenho de poder abrir a palavra de Deus, principalmente na natureza aberta assim. Como é gostoso poder abrir a palavra de Deus aqui e junto com vocês, aonde você estiver, ter essa permissão de entrar na tua casa com a palavra de Deus aberta e juntos estudarmos a lição. Hoje estudaremos a lição de número 6, Adão e Jesus. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por esse privilégio de com vida e saúde poder abrir a tua palavra e poder estudá-la. Nos abençoe, Senhor. Encha-nos da iluminação e da inspiração do teu Santo Espírito e fortaleça-nos em nossa fé para a devida compreensão e prática do que estudaremos e que possamos, pela tua graça, termos condições de transmitir aos que nos cercam. É o que te pedimos agradecidos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Adão e Jesus, eu diria que esse contexto de Romanos, capítulo 5, deixa claro que Paulo teve uma compreensão maravilhosa. Foi realmente uma realização pessoal para a honra e glória de Deus. A compreensão que Paulo alcançou na exposição do que ele escreveu aqui em Romanos capítulo 5. Porque podemos notar que não foi simplesmente a escrita de algo que ele foi simplesmente inspirado a escrever, mas de alguma coisa que ele também entendeu, compreendeu com muita propriedade e explicou com muita propriedade. No capítulo 5, verso 1 e 2, o texto principal, nós temos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, gloriando-nos na esperança da glória de Deus. Seguramente poderíamos passar horas tratando somente desses dois versos, da quantidade de informação contidas nesses dois versos. Palavras essas que saíram da mente de alguém que compreendeu de fato esse contexto maravilhoso. Nessa altura dos escritos de Paulo, quando ele começa a fazer paralelo entre Adão e Jesus, que é o contexto que nós estudaremos essa semana, nesse paralelo mostra que ele entendeu em detalhes a revelação do plano da redenção até na cultura dele. E não só até na cultura dele, mas até a nossa. A compreensão dele foi muito ampla, foi muito extensa da amplitude do plano da redenção. No segundo tema que ele aborda, justificados pela fé, e entra do verso 1 ao verso 5 de Romanos, capítulo 5, onde ele mostra a família divina participando diretamente no projeto da redenção e plano e ação da redenção em nosso favor. Observe que nesse contexto aqui, Paulo ele expõe esse envolvimento de forma absoluta da Santíssima Trindade na obra graciosa da nossa salvação, pela fé em Cristo, a paz com Deus, o Pai, e pelo derramamento do Espírito Santo em nossos corações. Observe isso, amados. Como não enxergarmos tão grande amor e salvação nessa obra maravilhosa? Como? Em poucas e boas, ele apresenta o plano da justificação pela fé
conduzido pela Santíssima Trindade a todos nós, nos ensinando a maneira de olharmos e reconhecermos essa obra graciosa. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No terceiro tema, enquanto ainda pecadores. Aqui ele passa a avaliar, do verso 6 ao verso 8, a iniciativa criacionista e redentiva e salvística. Aqui ele prova que todos são chamados. E fica clara a justificativa que poucos são os escolhidos, porque poucos escolhem a Deus. Porque nesse contexto de Romanos 5, de 6 a 8, fica bastante claro que enquanto nós ainda éramos e somos pecadores, é sempre Deus que toma a iniciativa, sempre foi Ele que tomou e continua sendo, para se aproximar de nós, para nos convidar, para nos perdoar, para nos transformar, para nos conduzir, para nos abençoar e nos guiar, e nos salvar, nos redimir. Veja, se lá no Éden não foi assim. Veja se lá no Egito, antes das pragas, durante as pragas e até no final das pragas, com o sangue nos umbrais do portal, com toda aquela orientação, para definitivamente saírem do Egito depois de 430 anos, morando ali naquele lugar como escravos. E lá no Mar Vermelho, quem foi que se dirigiu a eles? Em forma de nuvem, em cima de Israel, projetando luz à noite, projetando sombra de dia, e orientando sobre a abertura do Mar Vermelho e a travessia, e a proteção contra os soldados egípcios. E lá no Sinai, quando ele chama Moisés lá em cima, e passa toda a orientação que passou, e já se identifica para Moisés que ele era o caminho. Que quantos anos mais tarde, 1500 anos mais tarde, ele repetiria essa mesma expressão: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá em Jericó, na entrada definitiva, depois dos 40 anos, porque infelizmente na primeira ele aproximou, o povo não quis, precisou do castigo de 40 anos. Mas de novo, lá em Jericó, ele novamente vai lá. Só que aí ninguém quis pedir 12 espias, não. Aí já chegaram com força suficiente, com fé suficiente, para fazer o grito da fé e os muros caírem. Se observarmos em todas as dominações estrangeiras contra o povo de Deus, Deus aproximava antes, orientando para que evitasse aquilo. Se aproximava durante e se aproximava depois, no final, mostrando o final do cativeiro. E lá em Belém? Lembra dos pastores? Quando o céu se encheu de hostes angélicas do reino eterno, e anunciando aos pastores o nascimento do Salvador, e a todo instante em nossas vidas, quem que está sempre chamando a nossa atenção? Chama por amor, se não ouvir, infelizmente, ele vai chamar pela dor. Vai estar o tempo todo dando sinal, para a gente prestar atenção, ficar de olho. Ele chama o tempo todo. Sempre é ele quem toma a iniciativa. Enquanto ainda pecadores. No quarto tema, morte por meio do pecado. Aqui no verso 12 de Romanos 5, Paulo faz uma revelação impactante demais. Por um só homem, aqui nesse planeta, veio o pecado e por ele a morte. Essa descendência dele conheceu a morte como um rolo compressor passando em cima da raça humana, em toda a descendência de Adão. Mas nessa mesma raça humana, no meio dela, ele se tornou um de nós, nasceu entre nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
foi lá no Calvário, morreu a morte eterna, pagou o preço requerido pelo nosso resgate. E simplesmente, com a vitória do Calvário, ele mostra a ressurreição. Ele mostra que aquilo que nós conhecemos como morte, como perdição eterna, ele laça para trás dele, nos dias dele e para frente dele, resgatando todos que um dia morreram, e agora está garantido que não é mais do que um sono da morte, porque ele pagou o preço. Graças a Deus. Graças ao trabalho de Pai, Filho e Espírito Santo em nosso favor. A morte, um inimigo absoluto, que na altura de 1 Coríntios capítulo 15, Paulo afirma que este foi o último inimigo a ser vencido por ele, e vai ser o último a ser vencido por nós. E por ele novamente, porque na nossa vitória ele também está vencendo. Ele venceu primeiro e se tornou o poder, a condição da nossa vitória. Mas a partir do momento que ele ressuscitou da morte eterna, sendo o único da espécie que passou por essa experiência, ele já garantiu a minha e a sua vitória. Basta aceitarmos. E se aceitarmos, evidentemente, por amor e gratidão, guardaremos os seus mandamentos. Auxiliados e conduzidos por suas bênçãos e direção em nossas vidas. Quinto tema, de Adão a Moisés. Interessante, na lição de número 2 desse trimestre, nós abrimos a lição com João 1,17, mostrando que a lei foi dada por Moisés e a graça foi dada por Cristo. Aqui, em Romanos 5, de 13 a 14, vem trabalhar um contexto bem semelhante a isso, fazendo essa mesma abordagem. Fica algo levantado no ar, nesse paralelo. O que tem a ver de a morte reinar de Adão a Moisés? E Moisés dá a lei e Jesus deu a graça. E é aqui que a gente vê que Paulo realmente teve uma compreensão muito ampla do significado do plano da redenção. Veja que, se observarmos em Números, capítulo 24, verso 17, ali diz que o próprio Moisés está comentando nos seus escritos da estrela de Jacó, o surgimento do nascimento do Messias. Deixa claro isso, que Moisés entendeu esse significado que Paulo está apresentando aqui. Se nós olharmos em Deuteronômio 34, versos 5 e 6, nós vamos ver que Moisés foi o primeiro indivíduo da raça humana a ser alcançado por este plano da redenção, a ser resgatado da morte. Antes dele, Enoque tinha ido vivo para o céu. Mas aqui nós estamos vendo o primeiro indivíduo que foi resgatado. Morreu com qualquer mortal e foi resgatado. Ele alcançou graça e misericórdia de forma antecipada. Ele alcançou pela fé os privilégios do Calvário, que ainda estaria há 1500 anos à sua frente. E não seria à toa que lá em Judas, verso 9, nos apresenta a ressurreição desse personagem. Não seria à toa que em Lucas, capítulo 9, verso 30, nos apresenta esse personagem vindo depois de 1500 anos, na presença de alguém que teria vivido só 500 anos depois dele, Elias, e os dois viria visitar Jesus lá no Tabor, naquela vigília, na transfiguração, onde só Pedro, Tiago e João teria subido com ele lá no Tabor e passaram a noite em vigília lá no Tabor.
conforme relatado no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Elias e Moisés, um representando os que serão arrebatados vivos por ocasião da segunda volta de Cristo, e o outro representando os que serão ressuscitados, e ambos sairão de encontro com o Senhor nos ares. Esses dois personagens representaram o contexto do plano da redenção lá no Tabor. Não é muito, então, de se esperar esse paralelo, que Moisés recebe a lei, orienta o povo, conduz o povo e ensina os caminhos da graça, através da lei e dos rituais que apontavam para a graça do Calvário. Moisés foi o primeiro registro bíblico de tamanha revelação de graça e salvação. Porque Elias não chegou, porque Enoque não chegou a provar a morte. Não tem a menor dúvida que foi uma graça sem igual. Depois de 365 anos de convivência com a raça humana, ele seguir rumo ao reino eterno e é membro da eternidade. Mas os que aqui ficaram, que chegou a provar a morte e ressuscitar para a vida eterna, Moisés foi o primeiro. Isso foi algo muito impactante. E não é à toa a revelação de que a morte reinou de Adão a Moisés. E Moisés já mostrou a Deus que é capaz, que ele está à frente do tempo. Que o que Jesus faria lá no Calvário serviu para o passado, para o presente e para o futuro. Glória a Deus por isso, né? Amém. Jesus, o segundo Adão. Eu diria que aqui é o ponto mais alto, é o pico da mensagem do plano da redenção. Romanos capítulo 5, versos 18 e 19. Aqui Paulo deixa claro que Jesus era o segundo Adão, que Jesus se manifestou como um segundo Adão, para consertar as presepadas que o primeiro fez. Infelizmente, Jesus se manifestou para desfazer o embaraço que o diabo conseguiu fazer no novelo da linha da vida da raça humana. O diabo deu tanto nó, através do pecado do primeiro Adão, mas foi tanto nó que não tinha ninguém no universo, a não ser o unigênito, para desembaraçar esse novelo da linha da vida. E ele não só desembaraçou, como ele realinhou, como ele limpou o caminho e deixou claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Resumiu toda a situação em uma expressão tão simples e clara. O segundo Adão, resgatando o primeiro Adão, e toda a raça, e toda a sua descendência, que chega até mim e você também. Toda a descendência que fez e faz opção pelas obras da luz, pelas obras do Espírito. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. É algo muito profundo. Sétimo tema, cuidado com a falsa luz. Eu citaria Lucas 11:35, onde Jesus comenta o seguinte: cuidado para que a luz que há em ti não seja trevas. Fique alerta. E esse mesmo contexto está aqui em Mensagem Escolhida, volume 1, página 320, com a pena inspirada, deixando a seguinte orientação: muitos se enganam acerca do estado de seu coração. Não entendem que o coração natural é enganoso, mais que todas as coisas, e desesperadamente perverso. Envolvem-se em sua própria justiça e se satisfazem em alcançar uma norma, sua norma humana de caráter. O caráter humano por si só é contaminado com a morte, é podre. O nosso caráter só vai prestar a partir do momento que a luz de Deus tomar conta dele. Aí ele nos transforma, ele nos limpa, ele nos descontamina, ele nos capacita
a sermos servos e servas do Altíssimo, a sermos filhos, a sermos herdeiros, co-herdeiros com Jesus. Pense nisso, querido irmão. Pense nisso, querida irmã. Querido Senhor, encha-nos do conhecimento da Tua Palavra e capacita-nos a cada dia, Senhor, a cumprirmos com as orientações da Tua Palavra. Santifica-nos, Senhor, na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. E conduza os nossos passos nos caminhos que Tu limpastes e que a linha de nossas vidas possa estar todas ligadas em Ti, Senhor. E que naquele grande dia, nós e nossos lares aqui representados nesta oração sejam contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.